Hoje a gente vai falar, então, do Dia Mundial da Saúde. Estamos aqui com o doutor Vitor e com o doutor André para falar dessa data de conscientização, que é muito importante, né? Porque a gente fala ali da saúde como um todo. E hoje a gente quer falar um pouco sobre hábitos e uma vida mais saudável, como a gente consegue, né? Conseguir cuidar do coração e além da alimentação e dos exames de rotina. Doutor Vitor, pode se apresentar para a gente, por favor? Boa noite a todos. Primeiramente, obrigado aí pelo convite, obrigado a BIT aí pelo convite, né? Para mim é uma honra estar aqui dividindo também essa gravação com meu grande amigo, André Chateaubriand, amigo que a medicina me deu, né? Nós fizemos nossa formação juntos, né, de clínica médica e cardiologia, então sou cardiologista de formação, com especialidade em arritmia, e atualmente moro no Espírito Santo, né? Então atuo aqui. E, recentemente, aí a BIT se tornou uma parceira, né, da nossa clínica, o Instituto Salutare. Então, para mim é um prazer falar com vocês. Eu sou André, eu sou cardiologista em Feira de Santana, Bahia. Eu sou amigo já de longa data do Vitor, em São Paulo. Nós fizemos a nossa formação. Eu sou cardiologista, ecocardiografista, né? Eu faço ultrassom do coração e tenho um interesse especial aí em tratamento de obesidade e medicina do estilo de vida, que são estratégias que a gente tem de aumentar a longevidade das pessoas e a qualidade de vida em princípios reais da saúde. É um prazer estar aqui com vocês na nossa clínica. A clínica Dr. João de Deus é uma parceira da BIT, em especial agora no programa de mudança de estilo de vida Chateau Health. Então, estamos muito felizes de estar aqui com vocês e certamente vai ser um encontro muito produtivo. Obrigada, pessoal. Então, eu gostaria que vocês contassem um pouco para a gente o que vocês definem ali de saúde integrada para o nosso pessoal aqui saber o que seria esse termo, né? Saúde integrada. Legal. Eu acho que saúde integrada seria saúde de verdade. O conceito de saúde, ele é um conceito muito amplo e que já sofreu muitas transformações ao longo do tempo. A maioria das pessoas entende saúde como a ausência de doença. Ou seja, fui ao médico, disse que eu não tenho nenhuma doença, então está tudo bem. Mas a gente entende que saúde é um estado muito mais amplo do que isso, que deve envolver não só a ausência de doença, mas também um estado em que a pessoa esteja prevenindo o aparecimento de doenças e que, idealmente, inclua também a sua felicidade e o seu desenvolvimento pessoal. Então, esse nome integrada, eu gosto, porque traz essa ideia de amplitude, né, de um guarda-chuva maior, contemplando todos esses conceitos, mas a gente não deve confundir integrada com integrativa, porque integrativa é uma palavra que vem sendo bastante distorcida, e muitos profissionais têm utilizado essa palavra de forma imprópria para acrescentar coisas na definição de saúde que, na verdade, não fazem parte da definição de saúde, como há uma série de outras atividades que não vem, não comente detalhe agora, mas saúde integrada é saúde de verdade. Ausência de doença, prevenção, felicidade e desenvolvimento próprio também. Bom, complementando aí o que o André disse, né, realmente esse conceito de que saúde é apenas a ausência de doença ainda é um pouco arraigado, né, na nossa cultura, e de certa forma até assim a nossa formação médica tradicional ainda foca muito, né, no estudo das doenças, né, no tratamento das doenças. E hoje realmente a gente trabalhando e cuidando dos pacientes, a gente percebe que o paciente não é só uma doença, não é só uma queixa, né? Envolve uma série de alterações mentais, de sono, de questões psicológicas, alimentação, que às vezes vão estar influenciando sim ali, né? E se a gente não percorrer todas essas áreas, nem sempre a gente vai conseguir atingir uma saúde plena, né, integrada. Então, concordo aí com as palavras do André, e acho que o caminho é esse, de equilibrar, né, todos esses pontos que influenciam a saúde como um todo. Legal. Hoje a gente vai passar por alguns desses pontos aí, né, com a participação de vocês. Então, seguindo aqui, né, para vocês falarem um pouquinho mais aí sobre saúde integrada,
nesse Dia Mundial da Saúde, eu queria que vocês contassem um pouquinho para a gente como que o estresse e a saúde mental podem afetar aí a saúde do nosso coração e como que prestar um pouquinho de atenção para isso pode fazer com que a gente viva aí de uma maneira mais saudável. A gestão do estresse, quando a gente fala em estilo de vida, existem 6 pilares do estilo de vida que podem servir para a promoção ou a prevenção de doenças. A gente fala de alimentação, atividade física, gestão de tóxicos, conexões sociais, sono e gestão do estresse. Então, saber como lidar com o estresse é fundamental para a nossa saúde. Existe um estresse que é um estresse positivo, que é aquele estresse, aquela preocupação que nos motiva, que nos leva adiante, que nos faz não ficar acomodado e buscar o progresso em diferentes áreas da nossa vida, seja no trabalho, seja no relacionamento. Então, existe um nível que é saudável e é importante que exista. Mas esse nível ele varia de pessoa para pessoa, varia para a mesma pessoa em diferentes circunstâncias, o nível em que passa disso e se transforma em algo prejudicial. No Brasil, 10% da população brasileira tem algum transtorno de ansiedade. É uma das maiores prevalências no mundo. E isso se relaciona, sim, com um maior risco de doença do coração, doenças psiquiátricas, em especial o transtorno de ansiedade. E um exemplo que eu vejo com frequência no consultório são, por exemplo, pessoas ali na casa dos 40 anos, as mulheres, que aparecem assim com a pressão arterial, que tem uma relação entre o estresse e a pressão arterial, com a pressão arterial mais elevada, geralmente passando assim por uma situação familiar ou de trabalho mais estressante. Às vezes a gente precisa até ter um diagnóstico ali de hipertensão, a gente começa a medicação, depois as coisas na vida dessa pessoa se encaixam novamente e ela até deixa de precisar da medicação antihipertensiva. Mas é claro que uma pessoa que tem isso, geralmente é uma pessoa que já tem uma probabilidade maior de desenvolver a hipertensão arterial no futuro, né? Porque isso já mostra uma tendência, mas eu já observei isso várias vezes, além de existe uma doença chamada de síndrome do coração partido, em que geralmente um estresse muito grande leva a uma descarga de adrenalina muito grande, e isso leva a um quadro muito parecido com o de infarto. Né, tem uma parte do coração fica mais fraca, a pessoa sente muita dor, e só é distinguível, muitas vezes, fazendo um cateterismo, que é o exame que vê as artérias do coração e que mostra que, na verdade, não tem nenhuma obstrução nas artérias. Então, são 2 exemplos práticos do dia a dia que mostram a relação entre a saúde mental e a saúde do coração. Complementando, né, de fato, nós no consultório, lidando com pacientes que têm doenças do coração, ou que não tenham, né, a gente vê muita correlação entre doenças do coração ou até sintomas do coração, né, sintomas que possam lembrar alguma doença do coração em pessoas que têm, que está passando por alguma questão emocional, né, um transtorno de ansiedade, uma síndrome do pânico, pode muito bem fazer a pessoa ter, às vezes, dor no peito, palpitação, né, e às vezes motivar ali uma ampla investigação. Eu costumo falar, né, para meus pacientes que mente e corpo andam juntos, né, não tem como dissociar uma da outra. Então, não é incomum que pessoas que têm doenças emocionais, né, venham a desenvolver doenças físicas, né, do coração, e vice-versa. As pessoas que também sofrem de doenças do coração podem também, ao longo do processo, né, se tornar mais deprimidas, ter transtornos de ansiedade, porque, imagina, né, a pessoa descobre ali que tem um quadro sério no coração, sofre um infarto, muda toda a vida dela, né, então eu acho que tem essa correlação dupla, né, o estresse, o manejo dessas condições emocionais não só atrapalha, né, e pode causar problemas, assim, no coração, como também o contrário. Então, a gente, como cardiologista, a gente recebe muito no consultório, e a gente tem que ter um quê de psicólogo, muita empatia, né, de também acolher ali os pacientes nesse sentido. Então, acho que é isso.
só para fechar, a gente falou muito da relação entre a gestão do estresse e a doença do coração, mas o estresse crônico, ele leva também a uma inflamação crônica do corpo, que pode piorar, por exemplo, a imunidade, favorecer o aparecimento, por exemplo, de herpes zoster, né, que é aquelas lesões de pele que geram muita dor, causados pelo vírus da catapora. Então, isso é o estresse excessivo, piorando o sono, contribui para uma inflamação crônica e para a queda da imunidade, e isso se relaciona com doenças de vários outros sistemas do nosso corpo também. Então, está tudo interligado. É isso aí. Ótimo. E aí, para a gente destrinchar um pouquinho mais, né, queria que vocês falassem também um pouco sobre como a alimentação e os exercícios físicos também impactam, né, na saúde no geral, mas também na saúde do coração. Olha, são dois pilares, né, do estilo de vida: alimentação e exercício. Eu vou puxar aqui, começando pelo exercício, que eu sou mais suspeito para falar. Eu pratico corrida, já corri maratona e gosto muito. Quando a gente fala em pilares do estilo de vida, se você pensar o exercício, a pessoa que pratica exercício regularmente, isso tende a regularizar o sono, isso tende a facilitar a gestão do estresse. A pessoa que pratica exercício físico regular e que está ali buscando algum desempenho, alguma regularidade, isso tende a desestimular o consumo de tóxicos, de álcool, de cigarro, assim como geralmente o exercício ele está ligado a um outro ambiente, então estimula as conexões sociais. Então o exercício é uma peça central no estilo de vida da pessoa, pelos efeitos benéficos que ele tem, né, de condicionamento físico, e aí a gente está falando de VO2, que é qual o máximo de oxigênio que o corpo consegue extrair. É uma medida do máximo de esforço, que a gente sabe que quanto mais alto a pessoa tem esse número, esse VO2, está associado a maior longevidade. Mas, além desse VO2 maior, além de ter mais força muscular, mais músculo para envelhecer com saúde, ele estimula também escolhas saudáveis em relação a todos os outros aspectos do estilo de vida. Então, o exercício, ele praticado com regularidade, leva a uma transformação fantástica. E eu sei que na BIT e a gente tem as metas, né, que as pessoas devem cumprir, e tem a gamificação, e todo mundo posta e se estimula, e tem a própria gamificação, não só geral, mas da vinculação que a pessoa tem da empresa. E assim, muita gente está parado, né? Então, às vezes a pessoa fala, não, eu vou começar segunda-feira, eu vou firme e tal. E para esse início, tem 2 pontos que eu gosto de chamar a atenção, que é a necessidade de ter metas de saúde, não só metas de produtividade do trabalho, metas de economia, mas uma meta, talvez uma pessoa que não faça nada, caminhar 20 minutos, 3 vezes por semana, é uma meta fantástica, sair do zero. Não, é importante que sejam metas atingíveis e que daqui a 3 meses a pessoa não esteja frustrado, dolorido, lesionado, mas sim que esteja querendo ter metas cada vez maiores de exercício. E qualquer coisa é melhor do que nada, e que essa coisa vá progredindo também. E em relação à alimentação, a gente no Brasil, eu vou deixar para o Vitão complementar, mas tem uma peculiaridade que no Brasil a gente dispõe de alimentos, né, naturais, né, frutas, verduras, a preços ok, assim, a gente tem feiras livres e tal, e isso é uma vantagem maravilhosa que a gente tem, assim, no nosso país, uma variedade imensa de frescos, porém, nos falta conhecimento de culinária, sobre como preparar esses alimentos de uma forma rápida e saudável e poder programar para durante a semana. E isso faz com que muitas vezes a pessoa coma fora de casa ou se alimente com ultraprocessados, que são menos saudáveis. Então, a gente tem que destravar certas habilidades para que a gente possa aproveitar do potencial imenso que a nossa agricultura e pecuária no Brasil nos fornece, né? É muito veiculado, né, que o exercício físico tem uma série de benefícios para a saúde, né, e os benefícios são amplos e eu acho que talvez a gente ainda não conheça todos, mas tem alguns trabalhos, assim, fantásticos, né. Eu passei grande parte do meu tempo trabalhando em ambiente de terapia intensiva, né, tem vários estudos que mostram que os pacientes que têm mais condicionamento físico, mais massa muscular,
se comparar dois grupos, né? Por exemplo, você pega pacientes com câncer, aqueles pacientes que têm mais massa muscular, têm mais condicionamento físico, têm melhores desfechos, conseguem viver mais, conseguem passar por cirurgias, por internações, e a gente vê isso na prática. Aquelas pessoas que a gente vê que estão mais bem condicionadas, elas se recuperam mais rápido, né? Parece que o corpo está pronto para passar por aquilo ali de uma maneira melhor, né? Eu diria que o exercício é um anti-inflamatório natural. É muito comum ver assim em redes sociais e dieta anti-inflamatória e vou tomar cúrcuma e suplementos para inflamação. Olha, os anti-inflamatórios naturais são exercício físico, uma alimentação livre ou com mínimo de ultraprocessados e variada, sono bom, tudo isso é anti-inflamatório, tudo isso previne doenças. Então, eu gosto muito de desmistificar essa questão. Muitos dos remédios e da prevenção partem de nós mesmos. Não são coisas que a gente coloca, exceto a alimentação que a gente coloca, não é cápsula, não é remédio, não é soro, mas é baseado no nosso estilo de vida. Parece que o mais saudável hoje em dia é a gente voltar para o básico, né? É se movimentar mais, é se alimentar melhor, é ter momentos saudáveis, momentos com a nossa família, né? O exercício físico ainda tem esse bônus, né, da gente poder se relacionar e, poxa, faço atividade física com a minha esposa, então é um momento de conexão, eu crio amigos, né? Então, um incentiva o outro, e aí realmente essa parte da BIT aí, né, dos desafios é uma coisa muito interessante, eu acho que vocês estão desempenhando um papel aí fundamental. Sobre alimentação, eu vou complementar aqui um livro que hoje eu estava arrumando aqui alguns livros antigos, eu achei um livro que eu li há pouco tempo, se chama Zonas Azuis. E nesse livro, alguns estudiosos, né, resolveram investigar alguns hábitos de algumas populações que viviam muito. Viram que, poxa, nessas cidades aqui, nesses locais, as pessoas vivem mais que outras. E aí foram fazer uma investigação ali, né? São cidades assim, uma cidade é no Japão, outra na Califórnia, outra na Itália, outra na Grécia, mas mesmo longe, assim, existiam algumas coisas em comum, né? Todas essas populações, elas eram muito ativas, não eram os marombeiros de academia, mas faziam muita coisa a pé, às vezes a pessoa morava no campo e aí subia uma serra para poder pegar lá uma certa fruta, né? Enfim, eles eram muito ativos e tinham uma relação com a alimentação, além de se alimentar de alimentos mais naturais, né? Evitar alimentos ultraprocessados, buscar diretamente ali da natureza, né? Eles tinham uma relação mais próxima com a comida e parece até uma coisa assim uma coisa afetiva, sabe, assim. Então mostra uma série de receitas, a maneira como eles preparavam a alimentação, né? E me chamou muita atenção essa coisa da alimentação natural, né? Que hoje a gente fala muito, né? Para evitar os alimentos ultraprocessados, pegar lá o rótulo do que a gente comprar e tentar pegar o que tem menos ingredientes, né? Assim, evitar aqueles alimentos que passaram por vários processos químicos, né? Que aquilo desencadeia uma série de alterações inflamatórias no nosso corpo que vão prejudicar. Eu acho que o caminho é esse. É muito bom, né, saber que a gente fala aí de alimentação, exercícios que são fatores importantes. Outro também que o doutor André já citou, que é importante a gente falar que também é do sono. A gente queria saber por que dormir bem faz diferença na saúde cardiovascular e no geral também, né? Nós temos que nos recarregar todo dia, né? Isso é uma realidade. Não tem como ser diferente, né? Antigamente, as pessoas acho que dormiam mais, porque respeitavam ali o entardecer, né, o anoitecer, já iam ali para se repousar, na época que não tinha eletricidade, celular, né, as pessoas iam já dormir quando o sol se punha e já acordava quando o sol nascia, né. E aí a gente começou a fazer aquela loucura, né, de dormir tarde, acordar cedo, né, existe uma série de cascatas hormonais que tem que ser respeitadas e que o sono auxilia, né? Então, o sono reduz o nosso metabolismo, libera serotonina, libera alguns mediadores bioquímicos que são hormonais que são muito importantes. Então, dormir mal é ruim. Existe uma doença especificamente, se chama apneia do sono, não sei se vocês já ouviram falar.
A apneia do sono é uma doença que é, assim, ainda muito negligenciada e que a gente precisa atuar, que basicamente a pessoa é muito relacionada com obesidade também. A pessoa sofre de uma obstrução dinâmica ali das vias aéreas, e isso causa a pessoa literalmente fica em apneia. Apneia significa ausência de respiração. Então, ao longo da noite, a pessoa que tem essa doença, né, fica alguns períodos ali curtos sem respirar. Isso faz com que a saturação de oxigênio caia. Ao cair a saturação de oxigênio, o corpo, até para uma maneira de sobrevivência, fala assim, preciso acordar aqui. Então, a pessoa que sofre disso, sofre vários microdespertares noturnos. Isso libera pico de adrenalina, que aumenta a pressão arterial. Então, a apneia do sono é uma doença que aumenta a chance da pessoa ter pressão alta. Existe um ciclo vicioso aí entre a apneia do sono e a obesidade, porque o sono tem um papel fundamental também no controle do peso, né, por conta de toda essa cascata hormonal que deve ser respeitada. Aumenta a chance de ter arritmias, né? Eu sou arritmologista, existe uma arritmia chamada fibrilação atrial, que a apneia do sono é uma causa muito comum de fibrilação atrial. Os roncos noturnos e a apneia do sono são causa. E se a gente não tratar a apneia do sono, a pessoa vai ter fibrilação atrial. E, inclusive, é uma arritmia muito séria, que aumenta inclusive, o risco de AVC. A pessoa que tem essa arritmia tem risco de AVC. Então, olha só como uma coisa simples como o sono pode desencadear uma série de transtornos, né? Completando, legal, Vitão, isso você falou aí tudo muito correto, e você falou do link com a obesidade, e pessoas que dormem mal, elas tendem a ter aí transtornos do apetite no dia seguinte. Então, tem uma vontade maior de comer doce, por exemplo, isso pode favorecer o ganho de peso. Então, a pessoa que tem obesidade, está querendo perder peso, o sono adequado, ele é fundamental. O Vitão falou de apneia obstrutiva do sono, alguns pontos importantes. Às vezes é aquela pessoa que você tá vendo, ela meio que para de respirar assim à noite, mas nem sempre é isso. Às vezes é só uma pessoa que ronca muito e durante o dia de manhã acorda meio cansado, tem sonolência durante o dia. Então, é uma pessoa que ronca muito, tem sonolência durante o dia, a gente deve pensar nessa possibilidade de apneia obstrutiva do sono. Tem manifestações mais atípicas também, acordar com a boca seca, acordar com dor de cabeça, mas ronco e sonolência diurna. Saber que roncar não é normal, todo ronco deve ser investigado, não que seja apneia do sono, mas pode ter aí doenças do nariz, desvio de septo, ou até o formato mesmo da mandíbula, que favorecem o surgimento de apneia obstrutiva do sono. E aqui um ponto interessante é sobre a higiene do sono. Eu acho que o grande vilão do sono hoje em dia é o celular. O celular, ele é terrível, porque você fica conectado a 1000 por hora em 10 coisas diferentes, conversando com 10 pessoas. Você está no Temo, olhando uma coisa na China, tá no Instagram, curtindo, e aparece uma notificação, e vem uma conta, e quando você pensa que não, você tá deitado na cama, tem 25 minutos no celular, e você apaga a luz e a cabeça tá a 1000 por hora. Então, eu tenho uma paciente, e você pensa que é só gente nova. Não, eu tenho uma paciente de 75 anos, fala, não, eu tô insônia. Eu falei, me conta mais sobre isso. Ela, né, poxa, eu demoro ali e tal, e a irmã tava do lado. Falou, doutor, essa mulher, a gente chegou no quarto dela, tava a luz apagada, tava ela coberta até a cabeça e uma luz acesa por dentro do cobertor. E a gente tirou assim, e aí ela tava no AliExpress comprando uma coisa. Ela, doutor, às vezes eu compro, não lembro nem que comprei, chegou na minha casa, é uma coisa. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, vamos colocar uma meta de saúde aqui para você. Celular é afastado da cama pelo menos 1 hora e meia. Vamos pegar um livro na hora de dormir, porque o livro, ele condiciona o seu cérebro, você vai na velocidade da leitura, não são 10 coisas semelhantes. Além da própria iluminação do celular, né? Tem gente que às vezes coloca aquela iluminação azulada, então aquela luz prejudicial, o ritmo no seu cérebro é prejudicial. Então, se fosse para eu sair daqui com uma dica, se livre do celular pelo menos 1 hora antes do que você está programando dormir. O sono é fundamental para a sua saúde. Aqui em casa o que eu faço é o celular longe, fica num local que eu não consigo alcançar com a mão, né? Até porque, para não ter que pegar mesmo à noite, e assim, chega um determinado momento aqui, ele me avisa do sono, né? Então, ele fica longe de mim, carregando lá. Então, eu só pego ele depois, quando for despertar, né? Eu acho que essa dica, além de, óbvio, desligar a luz, né? Não se alimentar
logo antes de dormir, né? Dar um tempo da última alimentação para o sono, isso também vai ajudar você a dormir melhor. Além do que, quando você se alimenta muito próximo da hora de dormir, pelo metabolismo que reduz, né, aumenta também o risco de ganho de peso, né? Então, acho que, além dessa questão do celular, frisaria essa questão da alimentação e da iluminação. Respeitar o sono. Aí agora a última pergunta para a gente finalizar esse tópico, né, e seguir, para vocês darem algumas dicas de hábitos diários, né, o que a gente pode incluir no nosso dia a dia para prevenir algumas doenças do coração. Bom, acho que uma coisa importante, temos muitos aqui que nos acompanham, né, que às vezes trabalha sentado, o home office veio aí, né, com tudo, então, às vezes a gente está ali, trabalha no computador. Uma coisa que é fundamental é evitar ficar muito tempo sentado, tá? Alguns estudos mostraram já, assim, não foi um só, alguns estudos mostraram que a gente se movimentar, mesmo pessoas que não fazem atividade física regular do tipo, vou fazer uma corrida, uma academia, as pessoas ter um dia ativo ao longo do dia diminui o risco de doença cardiovascular, tá? Então, se programar mesmo para, poxa, estou aqui há 40 minutos sentado, vou levantar um pouquinho, alguém me ligou, preciso falar no celular, vou levantar, vou andar um pouco, vou levantar para pegar água, vou levantar para falar com algum colega. Eu trabalho num hospital, né? Então eu ando muito dentro do hospital. E é um hospital de 3 andares, então eu jamais pego o elevador, eu sempre vou de escada. Primeiro, que eu acho mais rápido, segundo, porque me estimula a me movimentar. Chega no final do dia lá, eu já dei vários passos, então, querendo ou não, eu já fiz ali toda uma movimentação ao longo do dia, né? Então, acho que essas são dicas aí importantes. Às vezes, parar o carro um pouco mais longe, para você se forçar a andar um pouco mais, né? Tem pessoas aí que, poxa, com o trânsito que tem nas grandes cidades, pode ser uma boa também pegar uma bicicleta, né? Para se locomover, enfim, tem uma série de artifícios aí que a gente pode utilizar. Em relação a essa movimentação, eu acho que, como a gente passa a maior parte do tempo trabalhando, eu acho que isso é importante e fundamental. Perfeito, Vitão. E assim, então, como inserir mais movimento ao longo do meu dia, né? Essa é uma pergunta que a gente deve periodicamente se fazer. Porque eu poderia chegar, não, pô, eu acordo 4 horas da manhã, saio de casa às 4h30, chego no trabalho 7. Tem pessoas que têm essa rotina, sai do trabalho 7 horas, tem menino em casa e tal. Você vai falar, não, tire 1h30 para você pegar dele. A pessoa não consegue. Então, assim, a gente tem que fazer o que é possível, e para fazer o que é possível, a gente tem que parar e pensar, né? Como poderia ser? Eu acho que uma dica muito importante é sobre organização. Muitas vezes, a gente não questiona ali como está passando o dia, como a gente está fazendo nossas escolhas, e meio que no estresse, no corre-corre, trabalho, você acaba sendo levado ali. Quando você pensa que não, você só está comendo fora de casa, você está se alimentando mal. Então, eu gosto de, no fim de semana, parar assim, poxa, como vai ser a minha semana, né? O que é que pode, de repente, na minha rotina, comprometer minhas escolhas? Quais são os obstáculos que eu tenho? Como eu poderia prevenir disso? Será que se eu, por exemplo, preparar a comida aqui do fim de semana, deixar uma quentinha, preparar os ingredientes, tirar um momento de organização mesmo? Ou, por exemplo, amanhã cedo eu vou para a academia. Ó, eu tenho um ritual. Todo dia, que eu já saio terminando, daqui a pouco a nossa gravação, vou separar minha roupa de ir amanhã para a academia. O tênis, a meia, a camisa, o short, já vai estar tudo preparado. A creatina vai estar dentro de um copo, uma cápsula de café, está tudo preparado. Não consigo dormir se não tiver preparado. Então, isso facilita muito. Se eu perder a hora, beleza, posso perder 10 minutos, mas as minhas coisas estão prontas. Eu vou. Agora, se você perdeu uma hora, tá tudo, não se preparou, deixa para lá. Então, essas programações, elas evitam falhas e fazem com que e vão se tornando rituais, né? Você vai tendo disciplina em cima disso e a coisa vai se retroalimentando. Então, parar e pensar. O que me impede? Será que tem alguém que eu conheço que está fazendo, que está dando certo? Posso perguntar para essa pessoa? Então, essas estratégias são muito importantes no dia a dia. A gente acabou não falando sobre o consumo de água, né? Estou aqui com meu copinho de água. E andar com a garrafa. Eu ando com a garrafa de 1,5 litro. Na minha sala, no consultório, tem uma garrafa de 1,5 litro. Eu mostro para todos os pacientes. Isso é importantíssimo. Às vezes, dor de cabeça, hidratação crônica, por exemplo. O consumo de água é fundamental.
a gente tem que tomar pelo menos 30 ml por quilo de água, né? Fora aquilo que a gente perde, por exemplo, durante a atividade física. Então, a gente tem que beber mais água. Água é um negócio que eu mesmo preciso me policiar. E o que eu faço para mim acordo de manhã, eu já tomo pelo menos 1 litro de água, né? Alimentação é uma dica muito interessante também, beber água. As pessoas estão, por exemplo, querendo emagrecer. Às vezes aquela fissura ali de comer um doce, pode tomar água, isso ajuda a diminuir um pouco a fissura. Às vezes tomar água um período antes da alimentação também ajuda na saciedade. Nosso corpo, né, 70%, 80% água. Então, isso aqui é um combustível que a gente precisa o tempo todo. Hoje a gente falou aqui, né, nesses tópicos principais sobre o que é a saúde integrada, como o estresse e a saúde mental, eles afetam o nosso coração. A gente falou aí também sobre a alimentação e os exercícios e como eles impactam na nossa vida, né? O sono e a saúde cardiovascular, então qual que é a diferença, né, que a gente sente aí quando a gente dorme bem. Citamos aí também o consumo de água, que é muito importante, e isso está dentro aí dos hábitos saudáveis, né, diários que a gente pode incluir no nosso dia a dia e que a gente precisa ter para poder evitar muitas doenças e lidar com essa parte da saúde integrada. E aqui eu também queria deixar um convite, né, para o pessoal aí que segue a BIT, que está acompanhando aqui, né, esse vídeo, que já segue aí, que está vendo esse vídeo pelo aplicativo, ou os cortes aí que a gente vai colocar nas redes sociais. Sigam a gente, né? Sigam o pessoal, e a gente está sempre trazendo pessoas muito incríveis, profissionais maravilhosos aí para poder ensinar coisas, né, nas nossas aulas, no aplicativo. Então, fica aí esse convite para sempre estar acompanhando a gente. Bom, gente, trago aqui 2 perguntas, né, como eu tinha comentado com vocês, em relação à BIT, né, como tem sido essa parceria de vocês com a BIT? Vocês entendem que tem ajudado a clínica a acompanhar a rotina saudável dos pacientes e a esses pacientes cuidarem melhor da saúde deles também? Bom, foi uma grata surpresa, né, quando acabou surgindo aí a ideia dessa parceria, né? Porque às vezes eu vejo um paciente, por exemplo, vamos supor, uma, duas, 3 vezes ao ano, né? Imagina quanto tempo o paciente fica muito mais tempo longe de mim do que comigo, né, no consultório. Então, ter uma ferramenta para que possa estimular aí hábitos saudáveis, né, especialmente a atividade física, eu acho que eu fiquei assim muito realmente empolgado no começo, né, e estou empolgado ainda, e até para mim mesmo, né, aí é quase um depoimento pessoal, né, no segundo semestre do ano passado eu estava um pouco mais sedentário, e aí quando a BIT entrou, né, de usar o aplicativo, de querer também que os pacientes vissem que eu estava fazendo atividade física, né, para que eu possa também incentivar com exemplo, né, então eu mesmo me tornei mais ativo, né, e eu acho que isso é fundamental. E os colaboradores estão usando, estão gostando da plataforma, né, temos alguns pacientes utilizando, também estão dando feedback positivo, então estamos sim empolgados aí com essa parceria. Aqui também, a gente começou há pouco tempo, então principalmente os nossos colaboradores que estão envolvidos aí já na plataforma e postando. Alguns dos nossos colaboradores já estavam bastante engajados aí, já corriam e tal, então isso ajudou a engajar os outros também. E tem uma que está aí buscando perder peso e está animada e explorou lá os treinos e mesmo eu mostrei para todo mundo também o chat com o nutricionista que responde até 24 horas, com o educador físico. Então, é uma ferramenta de suporte interessantíssima para quem está buscando aí um estilo de vida mais saudável. E o que eu acho legal é que cada um tem uma jornada ali dentro da plataforma, né, de acordo com seus objetivos, e tem um suporte que é 360 graus, né, oferece para cada um desses objetivos. E eu já tenho, né, uma rotina assim de exercício bem regular e consigo criar uma proximidade ainda maior com os colaboradores, com os pacientes que estão ali envolvidos, e isso é bem legal. Isso, na verdade, estimula a própria adesão da pessoa, né, a um estilo de vida mais saudável, essa proximidade com o médico, ver que o médico está engajado também.
a gente tem que fazer o que a gente fala, né, e não só falar. Então isso é muito legal e traz essa proximidade, e a gente está gostando bastante. Muito legal, muito bom saber essa percepção de vocês aí em relação à BIT. Então, vocês acreditam que a tecnologia ela pode ser, sim, um aliado na saúde, nos hábitos saudáveis? Sim, com certeza, né? Com certeza. E agora eu gosto de, para os pacientes, mostrar ali a jornada que eu entendo de acordo com a demanda dele, porque às vezes você vê muita coisa, e é que nem um restaurante que você vai, que você pega o cardápio e tem prato demais. Aí você fica assim, meu Deus, aí você, ou você abre o aplicativo de pedir comida, aí você, putz, você fica ali, ou você vai abrir o seu streaming da televisão e você, putz, tem tanta série, tanto filme, e você fica perdido. Então, eu gosto de individualizar, direcionar, pelo que eu percebi da pessoa, ó, que legal, isso tá aqui. E aí, a partir dali, a pessoa vai se encontrando na plataforma, né? E tem um caminho para cada um. Então, vou começar com as 4 perguntas, né, voltadas para a alimentação equilibrada. Quais que são os alimentos mais importantes para a gente manter a saúde do coração em dia? Não tem um alimento único, né? Eu acho que é justamente o equilíbrio da alimentação, né? Porque nós precisamos de uma série de macronutrientes e nutrientes para o nosso corpo continuar funcionando, né? Quando eu costumo, assim, conversar, orientar os pacientes, né? Às vezes eu falo assim, pega um prato, um almoço, por exemplo, divide o prato em 3. Um terço é salada, né? Assim, a gente precisa comer salada, vegetais verde escuro, folhas, porque esses alimentos têm muitas vitaminas, muitos sais minerais, né, que são fundamentais, fonte de fibras, né, que vão ajudar a gente a ter saciedade, vão ajudar a controlar o colesterol, né, e aí um terço de, por exemplo, arroz com feijão, que é nosso combinado brasileiro, né, que funciona muito bem, e um terço de proteína. Eu acho que se a gente conseguir equilibrar isso, né, não fazer aquele prato só de arroz e feijão inteiro e aí a carne por cima, né, esquece da salada. Tem gente que sugere que começar pela verdura pode ser uma boa estratégia, porque diminui o pico glicêmico, ajuda a ter saciedade, né, aumentar a fonte de proteína na alimentação ajuda a ter ganho de massa e controlar o peso, né, especialmente eu gosto de falar para os pacientes dividir entre carne branca e vermelha e comer ao longo da semana mais carne branca do que vermelha, porque a carne vermelha ela tem mais gordura, né? Então, a carne branca é uma carne mais magra, então é uma boa fonte de proteína com menos gordura animal. Se for para comer um docinho, deixa para comer lá no final, né? De preferência que seja uma fruta, evitar doces muito industrializados, né? Enfim, eu começaria por aí. André? Variedade, cores, descasque mais e desembale menos, evitar acrescentar sal, principalmente fator de risco para hipertensão, azeite, pouco, porque também é bastante calórico, e seguir as orientações que o Vitão já falou. Ótimo. E vocês, né, falaram aí sobre os melhores alimentos mais importantes, e aí o doutor André comentou, né, sobre evitar o sal, usar pouco azeite, mas tem mais alguma coisa, né, mais algum alimento que a gente deve evitar para reduzir, né, os riscos das doenças cardíacas? O consumo excessivo de carne vermelha, né? Ficar 1, 2 vezes por dia, tentar consumir também peixes, que, por exemplo, são fontes naturais de ômega 3. Evitar fritura também, que vai piorar o perfil aí do colesterol. E, assim, não precisa evitar leite nem glúten, a não ser que você tenha intolerância ou alergia documentada. Falo isso porque existe uma moda muito grande, dizer que leite é inflamatório, isso não faz sentido, tá? Isso não é verdade. A não ser a pessoa que tem intolerância à lactose ou alergia de fato ao glúten, doença celíaca. Se não tem isso documentado, a pessoa não precisa fazer essas restrições. Isso torna a alimentação muito mais complicada. Então, modere no sal, veja se você tem, de fato, alguma restrição alimentar, reduza um pouco carne vermelha, peixes, são uma fonte natural de ômega 3, você não precisa sair tomando ômega 3, mas só em relação ao sal, saber que o brasileiro consome mais do que o dobro, em média, mais do que o dobro do que deveria. Então, não é para colocar sal mesmo, saleiro, de jeito nenhum, porque provavelmente seu alimento já vem aí excessivamente rico em sal, principalmente se você come fora de casa. Mas
nenhuma outra restrição para a gente reforçar aqui, não. Complementaria evitar aqueles temperos prontos, sazon, quinó, porque tem muito sódio, né? Então, tempero natural, um pouco de sal, limão, alho, cebola, né? Tudo que você descasca, né? Como o André bem disse. Reforço a importância de evitar alimentos processados e ultraprocessados, né? São alimentos extremamente inflamatórios, tem uma série de conservantes que, primeiro, que a gente não precisa desses alimentos, né? Segundo, que eles fazem mal, né? Aumenta a inflamação, enfim, muda a nossa microbiota intestinal, né? Então, assim, evitar alimentos processados, ultraprocessados, sempre que possível, evitar os temperos prontos, temperos naturais. Eu gosto muito de sugerir que meus pacientes consumam sementes, semente de chia, girassol, semente de abóbora, porque são boas fontes de fibra, são boas fontes de proteína e boas fontes de alguns minerais que a gente precisa muito, tipo magnésio, potássio, selênio, zinco, que tem, tem uma série de benefícios, né? A alimentação que é mais rica em potássio e menos em sódio tem um potencial de controlar mais a pressão, né? O magnésio também é um oligoelemento que também tem um fator aí que ajuda a prevenir arritmias e também tem ajuda no controle da pressão. Então, vejam que ser saudável basta ser mais natural, né? Mais equilibrado, e não é tão difícil, na verdade. Basta disciplina, organização, né? E conhecer também, saber o que é bom e o que é ruim. Ótimo. E vocês falaram bastante sobre o sal, né? Os temperos aí industrializados. O açúcar também tem alguma relação com né, essas possíveis doenças cardíacas? Sim, o consumo exagerado de açúcar pode gerar um excesso de calorias, gerar obesidade, que é um fator de risco para a doença cardíaca também, além de a pessoa que tem diabetes, que também leva a um descontrole da sua doença, e a própria pessoa que tem diabetes já tem uma chance aí 3, 4 vezes maior de ter um infarto. Então, o ideal é a gente educar o nosso paladar. Tem algumas pessoas que falam, tem um paladar infantil. Adulto faz o que tem que ser feito, né? Então, assim, tem gente que fala, adoçante é terrível, causa Alzheimer. Não, na verdade, se você usar quantidades pequenas, esse risco não se compara com a pessoa que exagera no açúcar, por exemplo, e mesmo que use adoçante, tentar variar os tipos e usar quantidades pequenas. O ideal é a gente se acostumar com o gosto dos alimentos mesmo, o gosto do café. Eu, por exemplo, coloco uma gota de adoçante no café, ou não coloco. Não coloco duas, coloco uma. É até difícil colocar uma, porque geralmente cai duas, eu tenho que jogar fora, se eu pingo antes de colocar o café. Mas quanto mais a gente se acostumar com o alimento, o gosto do alimento, do café, da bebida em si, e não do açúcar que a gente está colocando, do sal que a gente está colocando. Esse é um problema importante do brasileiro, excesso de açúcar, excesso de sal, o que adiciona. Às vezes o alimento em si é saudável, um pouco ultraprocessado, mas adiciona tanta coisa que acaba distorcendo não só o componente nutricional, como o seu próprio paladar ao longo do tempo. Então a gente deve evitar isso. E aí em relação ao açúcar, né, refrigerante aí é um vilão que, olha, que simplesmente acho que não deve ser consumido, né, tem muito açúcar, tá? Aqueles sucos de caixinha também tem muito açúcar e muitos conservantes ali, também não acho que seja saudável, acho que deve ser evitado, né? Suco natural é bom. Os diabéticos, tomar cuidado com muito suco de laranja, porque o suco de laranja acaba aumentando o pico glicêmico, né? De preferência, se conseguir consumir a fruta sem seu suco, você vai conseguir consumir menos carboidrato, menos açúcar, né? Além de consumir mais fibra também, né? Você consegue consumindo a fruta in natura. Eu acho que essa questão de acostumar o paladar é muito importante, e depois que você acostuma, você vê realmente assim como as coisas têm um sabor natural, o doce natural, entendeu? A fruta tem um doce natural, não precisa pôr açúcar, e as coisas são boas, né? Assim, as coisas naturais são boas, então a gente não precisa realmente ficar adicionando isso. Nem açúcar, nem sal. Estou de acordo. Ótimo. E para a gente finalizar agora esse tópico, né, de alimentação,
Existem alguns alimentos que ajudam a baixar o colesterol e a pressão arterial. E se vocês puderem, né, explicar um pouquinho sobre a influência do colesterol e da pressão arterial na saúde também. Hipertensão arterial e colesterol alto são os principais fatores de risco para ter infarto e AVC. Então, são dois vilões. Nenhum dos dois normalmente causa nenhum sintoma. Por isso, a importância de passar em uma consulta médica anualmente, fazer um exame de sangue. Um exame de sangue simples, ver o valor do colesterol. O consumo de fibras tende a, principalmente, por exemplo, farelo de aveia, a reduzir a absorção do colesterol da alimentação, mas a gente sabe que os valores do colesterol ruim, especificamente o LDL, que é o que está mais relacionado com o risco de infarto ou de AVC, ele é mais determinado geneticamente. Então, a alimentação, ela é importantíssima, ela ajuda a baixar, mas é importante o exame de sangue para documentar, e muitas vezes você vê ali um padrão que tem uma herança genética forte. Famílias, não, eu sou jovem, eu sou magrinho, eu sou saudável, mas o colesterol ruim é muito alto. Então, essa é uma ilusão muito grande que as pessoas têm. Eu sou saudável, eu sou jovem, meu colesterol não é alto. Não, você tem que fazer um exame para documentar. E a hipertensão arterial também pode ser parecida. A pessoa é jovem, ativa e tal, e tem hipertensão. Tem uma história familiar forte, tem uma determinação ali genética também. E em relação a alimentos, para hipertensão, alimentos ricos em potássio, por exemplo, a banana pode ajudar a controlar a hipertensão, a baixar a pressão, e alimentos ricos em sódio, como por exemplo, sal, eles tendem a piorar a hipertensão. Complementando, né? Então, eu sempre sugiro os pacientes para se alimentar de sementes, né? Eu gosto das sementes porque elas trazem uma saciedade. Então, misturar ali semente com frutas, por exemplo, né? Você vai consumir potássio, magnésio, fibras, né? Então, vai ajudar a controlar o colesterol. As saladas, né? Abusar das saladas, primeiro, porque elas não têm caloria, né? E são ricas em fibras, então vão também ajudar no controle do colesterol. Agora, concordo isso com o que o André falou, a genética é algo que a gente ainda não consegue mudar, né? A herança genética, ela vem e a gente não consegue mudar, a gente consegue mudar os hábitos modificáveis. Por isso é importante passar em consultas, fazer o check-up, fazer exames laboratoriais com frequência, para poder descobrir esses problemas precocemente e tratar, né? Em muitos casos, a pessoa vai precisar de uma medicação para controlar a pressão, controlar o colesterol, né? É melhor prevenir, né? E remediar cedo nesse caso, né? Do que ter um problema lá no futuro. Em relação a alimentos que são benéficos para a hipertensão arterial, né? Teve um estudo que mostrou que é uma dieta chamada de DASH, que basicamente é a dieta rica em frutas, rica em fibras, né, rica em potássio, uma dieta que lembra um pouco mais a dieta do Mediterrâneo, né, então um pouco de azeite, peixe como uma proteína e uma fonte de proteína muito boa, que tem ômega 3, enfim, pode ser benéfica aí no controle da pressão arterial. E reforço essa questão de cortar o sal, né, de reduzir o consumo de sal, de sódio para o controle da pressão arterial. Muito boa essas dicas. Agora, né, falando também de hábitos aí modificáveis, a gente queria ter a visão de vocês em relação à importância dos exercícios, né? Quais os melhores exercícios para fortalecer o coração? Tanto o exercício resistido, como de musculação, de levantar peso, mesmo pilates com intensidade maior, como o exercício aeróbico, os dois são importantes para o coração. Não tem um exercício melhor. Em relação ao exercício, a gente deve buscar essa variação, certo? De não fazer só aeróbico, não fazer só exercício resistido. O equilíbrio entre os dois é o ideal para o coração, e pessoas que buscam performance, exercícios de endurance, maratona e tal, tem que ter um cuidado especial, porque quando a gente fala de performance, de competir, de você ganhar da outra pessoa, de você fazer profissionalmente, você pode estar ultrapassando os limites e, de repente, alterações cardíacas que a pessoa poderia ter só lá na frente, por alguma predisposição, pode se manifestar muito antes. Então, esse é um cuidado especial, e também pessoas que têm histórico familiar devem avaliar isso com mais cuidado no começo, mas, via de regra, a pessoa que tem uma rotina normal, sem competição, equilibrar exercício resistido, musculação, peso, com um pouco de aeróbico,
essa é a melhor fórmula aí para o coração. Assino embaixo, apenas complementando, né? A gente sugere, em relação à quantidade de exercício aeróbico, aproximadamente 150 minutos por semana, né, de atividade física aeróbica moderada, né? Então, seria mais ou menos 30 minutos durante 5 dias, enfim. É uma coisa assim básica, né? A pessoa ela pode fazer mais que isso. Porém, é importante realmente a gente saber que o exercício moderado ele já é eficaz, muito eficaz para o coração, né? O exercício intenso não precisa para o coração, tá? E às vezes o que eu vejo muito é atletas amadores, né, querendo fazer numa intensidade muito mais alta do que um atleta profissional. O atleta profissional ele já tem uma noção de que ele tem que respeitar os limites do corpo, né? E não adianta ele treinar muito intenso sempre, né? Então ele tem que balancear um período de um treino mais intenso com um período de treino de recuperação, né? Para garantir a longevidade do exercício. Eu acho que isso é importante. A gente quer ser ativo, né? A gente orienta que os pacientes sejam ativos, que eles sejam ativos durante a vida toda, né? Chegar lá na sua idade, lá já velhinho e ainda conseguindo ser ativo, né? E a importância de fazer exercícios resistidos além do exercício aeróbico é que a gente precisa de músculo. Com o passar do tempo, a gente vai perdendo músculo. A partir ali da 4ª década de vida, né, a gente vai perdendo músculo. Parece aí, alguns estudos mostram que a gente perde em torno de 10% a cada década. Quando a gente faz atividade física resistida, musculação, funcional, pilates, a gente consegue ganhar músculo e manter esse músculo por mais tempo, que aí é o que vai garantir que lá na frente a gente tem autonomia para sair da cadeira sozinho, não ser dependente, né? Conseguir viver bem e viver com saúde e com qualidade de vida. Ótimo saber disso, porque realmente, assim, a pergunta que a gente tem agora é justamente de quais são os outros benefícios, né, que essa prática regular de exercícios traz para a saúde em geral. Além desses que você citou, né, doutor Vitor, em relação a gente ter uma qualidade de vida melhor para quando a gente estiver aí um pouco mais velho, tem alguns outros que vocês podem citar também? Serve para o tratamento de doenças, não só a prevenção. A pessoa que tem diabetes, por exemplo, tem que se alimentar melhor, tem que tomar remédio e tem que fazer exercício. O exercício serve para o tratamento do diabetes, serve para o tratamento da hipertensão, mesmo que a pessoa não perca peso, para o tratamento do transtorno de ansiedade, para o tratamento da depressão. Então, exercício é um remédio, não é só uma prevenção, mas é um tratamento também. E é um tratamento que não precisa ingerir nenhum comprimido e que sozinho serve para diversas doenças. Então, não é só para quem é saudável, mas é para quem tem alguma doença ali também e precisa de melhora. Acho que essa é uma mensagem importante. Eu complementaria aquilo que o André falou lá no começo, né? A atividade física, ela melhora a parte emocional e psicológica, né? Porque está comprovado já que libera uma série de mediadores benéficos, né? Serotonina, que trazem bem-estar e ajudam a controlar ansiedade, depressão, outras doenças emocionais. Ajuda a regular o sono, ajuda a gente, quem é atleta, né, ele não vai querer fumar, não vai querer bebida alcoólica, porque sabe que vai atrapalhar o rendimento dele, então uma coisa puxa a outra, né, é um hábito assim, é um hábito dos pilares do estilo de vida. Eu acho que o exercício físico realmente é uma virada de chave, que faz a pessoa, assim, melhorar em muitos aspectos. Em relação ao controle do peso, né, a dieta é fundamental quando a pessoa precisa perder peso, né? Hoje a gente reconhece a obesidade como uma doença, não só como um simples status físico, né? A obesidade é uma doença e que aumenta a chance de uma série de outras doenças, aumenta a chance de diabetes, aumenta a chance de colesterol alto, aumenta a chance de pressão alta, aumenta a chance de apneia do sono, aumenta a chance de infarto e AVC. Para a pessoa que está em processo de redução do peso, melhora do peso, né, ela precisa ter um déficit calórico, ela precisa gastar mais energia do que ela consome, então a dieta é fundamental, porém, a atividade física, ela é um excelente aliado na manutenção do peso.
indivíduos obesos que conseguiram reduzir o peso e que conseguem manter um nível de atividade física, conseguem manter o peso, ter uma manutenção do peso adequado por mais tempo, né? Então, realmente, assim, é um remédio, o corpo precisa de movimento, né? A gente vê isso na prática, melhora as dores, melhora a nossa mobilidade, enfim, melhora o sono. Então, é isso. Eu acho que todo mundo tem que se movimentar. Então, aqui para a gente citar a parte do sono de qualidade, vocês falaram aqui sobre a apneia do sono, vocês falaram também sobre outras questões que afetam a qualidade do nosso sono, mas se a gente puder aí resumir, quais são as principais dicas que vocês gostariam de falar para a gente ter um sono mais saudável e, consequentemente, um coração mais saudável? Legal. Número 1, roncar não é normal. Todo ronco deve ser investigado. Número 2, evite o celular e crie condições seguras de sono. Desligue o celular um tempo antes, apague a luz, desacelere. Isso é fundamental aí para você ter uma entrada no sono adequada. Número 3, tempo de sono também é importante. Você tem vários ciclos durante o sono e você tem que cumprir um certo número de ciclos. Então, tem pessoas que se dão bem com 6, pessoas 8 horas, pelo menos 7 horas é o ideal, preze por isso. E evitar cochilos demorados ao longo do dia, isso também atrapalha o sono à noite. Então, siga essas regras simples que com certeza vai te ajudar bastante. Vocês falaram, né, antes um pouquinho sobre como o estresse afeta a saúde do coração. Então, a gente queria saber de vocês, né, sobre o gerenciamento do estresse. Se tem alguns hábitos simples, né, que podem ajudar a gente a reduzir a ansiedade, melhorar o bem-estar no geral, né, se tem algumas formas de controlar mesmo o estresse no dia a dia. Eu gosto de sugerir meditação, tá? Escolher um dia, um momento ali do dia para você simplesmente não olhar o celular, contemplar o barulho dos passarinhos, que seja, né? Um momento para você refletir e realmente desacelerar. Isso pode ser no começo da manhã, pode ser antes de dormir, é um excelente aliado. Pessoas que já estão no nível de estresse, de ansiedade, né? É importante buscar ajuda, tá? Falar sobre o problema, buscar terapia que seja, buscar um profissional da saúde, né? Não deixar um problema pequeno se tornar um problema maior. Atividade física, assim, é tratamento para pessoas que têm doenças relacionadas a essa parte emocional, né, psicológica, então é fundamental. E eu também acrescentaria aí um pouco de espiritualidade, a gente ter um senso de propósito, ter uma comunidade, ter pessoas com pensamento positivo e que façam bem, eu acho que tem muito a melhorar a nossa saúde emocional. Legal, muito importante isso daí que vocês falaram também sobre meditação, né? A gente tem aí uma série de práticas de meditação no nosso aplicativo, então quem quiser checar mais um pouco sobre isso, é só entrar ali no Beach Trainers, que a gente fala bastante aí de aula sobre meditação. A gente tem aí, né, a meditação e a respiração, né, como uma prática aí que ajuda nessa parte da saúde cardiovascular. E aí, até dando uma dica, né, que eu vou até aproveitar aqui para poder citar e, enfim, falar com vocês. Eu tenho um hábito, né, de todo dia antes de dormir, deitar e colocar as minhas pernas para cima. Minha família inteira faz isso, né, as mulheres da minha família. E aí, até, tipo, se vocês puderem citar, né, eu acho que isso daí ajuda um pouco aí nessa parte, né, da saúde cardiovascular, até porque, né, como a gente falou aí, eu trabalho de home office, né, então eu fico o dia inteiro ali praticamente sentada. Então, a gente tem esses hábitos aí que vocês já citaram, né, principalmente o pessoal que trabalha sentado, de levantar. Então, eu tenho essa prática aí de tentar fazer uma respiração com mais atenção nesse momento, ficar um tempinho ali com as pernas para cima e pegando esse gancho, né, como essa parte aí da respiração e da meditação, elas ajudam aí e afetam nessa saúde cardiovascular e como que isso tudo ajuda a gente aí a ter um coração, enfim, uma saúde aí cardiovascular melhor. Legal. A meditação, ela inclusive, além do bem-estar emocional, mental, ela também promove uma queda da pressão arterial. Então, beneficia pessoas que têm hipertensão por promover um melhor controle. O aplicativo tem aí
a meditação ela tem que começar gradualmente, né? Ela é como um exercício. Você não consegue meditar por um longo período da mesma forma que você não está se exercitando e começa de uma vez só. Então, são meditações curtas, que a pessoa vai praticando, técnicas de respiração também ajudam a baixar a pressão. Então, esses hábitos que você tem aí são muito legais, realmente ajudam na saúde do coração e na saúde de forma geral. Bom, gente, agora a gente vai fazer aqui um jogo rápido mesmo em relação à hidratação. Como que a desidratação, na verdade, ela pode afetar, né, o funcionamento do coração e se tem sinais que até o corpo demonstra ali que ele está desidratado. A hidratação é fundamental, né? 70% do nosso corpo é água. O recomendado é ingerir pelo menos 30 ml por quilo, né, durante o dia. Sugiro sempre beber bastante água logo de manhã, né, já para garantir ali um tanto, e andar sempre com garrafinha. Sinais de desidratação crônica: dor de cabeça, tá? Cansaço. Às vezes o paciente procura atendimento, doutor, estou cansado, tal, será que é minha parte hormonal? Às vezes é o simples hábito de aumentar a hidratação, já vai melhorar o cansaço. Ajuda no controle também do peso, né? Porque quando a gente bebe água, melhora a saciedade, melhora quando a gente está fazendo atividade física, melhora o ganho muscular, então a água é fundamental. Ok, então aqui para a gente finalizar, vamos falar sobre as substâncias nocivas. Então, vocês citaram aí ao longo do nosso papo, né, que isso daí é uma parte muito importante, que afeta bastante a nossa saúde como um todo. Então, a gente sabe aqui que o cigarro é um dos principais inimigos do coração. Como ele afeta aí a nossa saúde, né, assim como o álcool, e qual que aí é a principal coisa que a gente pode notar aí na nossa saúde, né, principalmente na saúde do coração, quando alguém reduz aí o hábito de fumar e também reduz aí o consumo de álcool? O manejo de tóxicos é fundamental no nosso estilo de vida. Em relação ao cigarro, a pessoa que fuma, sempre a principal intervenção de estilo de vida que ela pode fazer é parar de fumar. Pessoas, por exemplo, que já tiveram infarto, tomam 10 comprimidos. O efeito de parar de fumar é o mesmo ou superior a de 10 comprimidos que essa pessoa toma. Então, é sempre uma excelente ideia parar de fumar. Não existe muito tarde para parar de fumar, porque os benefícios, eles sempre acontecem. Chama atenção, vape. Vape também induz lesão no pulmão, também está se mostrando um fator de risco para doença cardiovascular. Então, não é seguro. Evite o vape. Em relação a quando a pessoa para de fumar, dos primeiros benefícios que a pessoa sente é a melhora do fôlego, a melhora do olfato, a melhora do paladar. Com o passar do tempo, ao longo dos anos, os riscos que a pessoa adquiriu por conta do cigarro, eles vão se reduzindo, e assim até em 10 anos isso pode se parecer com de uma pessoa que nunca fumou. É claro que isso vai depender do quanto a pessoa fumou. A pessoa já pode ter desenvolvido aí enfisema pulmonar, por exemplo. E, para finalizar, falar do álcool, que existia um mito de que um pouco de vinho é bom para o coração. Isso não é verdade, pelo nosso conhecimento atual. E a tese mais aceita hoje em dia é de que não existe dose de álcool segura. Todo álcool é prejudicial. Doutor, eu gosto de beber um pouco. Ok, beber o mínimo possível. Mas o álcool, ele tem, por exemplo, um efeito inflamatório no coração, predispõe a arritmias, além de vários outros efeitos nocivos no nosso corpo. Então, o mínimo possível é a melhor ideia em relação ao álcool também. Beleza. E aí, para finalizar aqui, existem algumas alternativas mais saudáveis ou dicas, né, que vocês podem dar aí para quem quer reduzir o consumo dessas substâncias? Pessoas que fumam, né, tem que buscar ajuda, tá? Porque às vezes precisa de um tratamento específico, tá? Existem alguns hábitos que ajudam a pessoa ali, que às vezes tem o hábito mesmo de colocar na mão, né? Então, colocar algum objeto na mão, comer cenoura, tem uma série de hábitos, mas aí é caso a caso, né? Paciente a paciente. Muitos deles precisam de medicação, de, às vezes, terapia associada para ajudar. O importante é buscar ajuda e nunca é tarde para parar de fumar. Beleza. Em relação à bebida alcoólica, é parecido, né? É evitar ambientes que façam a pessoa beber. Então, se é um certo ambiente, bar, se a pessoa vai em um local e é um local que ela vai beber ou fumar, evitar aqueles locais, né? Evitar
situações que vão fazer ela consumir aquilo. A atividade física, reforço, fundamental, porque deixa a gente mais tranquilo, né? Então, assim, às vezes, o consumo dessas substâncias está muito relacionado a uma fuga ali da realidade, de certa forma, o problema é um pouco mais íntimo e mais complexo, né? Então, reforço essa questão da atividade física, que é fundamental também para o manejo dos tóxicos. Legal, André, Vitor, muito obrigada aí pelo papo que vocês concederam aí para a gente hoje, nesse Dia aí Mundial da Saúde. Então, esse mês, né, que a gente está falando aí sobre várias coisas que a gente pode fazer, várias dicas que a gente tem aí para poder trazer mais saúde para o nosso dia a dia. Eu acho muito legal a parceria aí que a gente tem aí com a BIT para poder fazer isso acontecer. Então, muito obrigada aí pelo papo de hoje. Espero aí que vocês tenham conseguido aí trazer um pouquinho do conhecimento de vocês aí para a gente. E é isso. Falamos aí um pouquinho de várias coisas que a gente pode aí sempre aprofundar. E a dica sempre cuide da sua saúde, não deixe para depois, né? Então, a gente está aí dando dicas muito valiosas que a gente com certeza pode aí incluir no nosso dia a dia, junto com o aplicativo, junto com a parte aí de fazer exercícios, tomar água e sempre aí procurar um médico. Então, a gente colocou aí muitas coisas de alerta também, para a gente sempre ficar aí observando o nosso corpo sempre dá sinais de quando está precisando de ajuda, e o melhor tratamento sempre é a prevenção. Então, muito obrigada aí, doutor Vitor, doutor André, pelo papo de hoje, e é isso. Bom, obrigado aí mais uma vez pelo convite, né, pela oportunidade, foi um prazer aí conversar sobre isso com vocês, um prazer dividir aí com o meu grande amigo André Chateaubriand, rede social Dr. Vitor Dornella, Dr. Vitor Dornella, tá? Pelo Instagram, lá posto algumas coisas sobre saúde, então sejam bem-vindos. E sigam a BIT e vamos juntos nessa. Obrigado, pessoal, pela atenção. Nas redes sociais, Dr. André Cardiologista, Dr. André Cardiologista, tudo junto. E no YouTube, Cardiologia Descomplicada. Eu já há alguns anos tenho uma missão aí de combater informações falsas em saúde, que eu atendo diariamente pessoas que ouviram mentiras, ouviram, vídeos falsos, conteúdos falsos, que muitas vezes têm só o objetivo de vender alguma coisa para você. Então, eu já estou empenhado em fornecer informação de qualidade há muitos anos. E, então, meu YouTube tem vídeos mais longos, né? E também no Instagram. Diariamente, vou estar empenhado em ajudar vocês e agora ainda mais empenhado em me aproximar e engajar todo mundo lá na plataforma da BIT.